Tem um ponto da auditoria que é uma proposta nossa de campanha, que nós vamos ter que dividir isso aqui com vocês, né? Mas eu acho que é isso, né? A auditoria, a gente vai fazer uma auditoria externa, que está na nossa carta de proposta, mas primeiro a gente tem que colocar a casa em dia, né? A gente está, assim, correndo atrás da auditoria jurídica, vendo outros contratos também, vendo informática, enfim, tem uma série de coisas para colocar em ordem. Mas no decorrer a gente vai fazer essa auditoria, vamos levar para a categoria enquanto antes. Só precisa um pouco de paciência. E isso por si só já leva aí a necessidade de uma auditoria ou a possibilidade de ter uma, né? Prazo temporário, pelo menos a direção apresenta 3 ou 4 orçamentos, porque a auditoria é uma coisa cara e tem que ser muito bem definido o objeto dela, o formato, a metodologia, porque ela pode eventualmente servir para instruir processos judiciais. Até agora não apareceu nenhum relatório coerente de prestação de contas feito pela gestão anterior. Tem prazo e tem margem para fazer, vamos ver se vão fazer, porque do contrário nós vamos entrar também, além da auditoria, com a ação de prestação de contas, ação judicial de prestação de contas, e aí a pessoa se ficar perante as autoridades da Caixa. Eu fui responsável pela tesouraria daquele sindicato 3 anos e 8 meses. Menos 4 meses que eu fui candidato e eu passei o meu mandato como Macir respondeu naquele período. Nesse período, eu responderei por tudo que se passou no sindicato. Aceito as críticas das malversação e de algumas coisas, assim, alguns negócios que tínhamos feito e que não era para ser feito, aceito esse tipo de crítica. Agora, não aceito crítica que no caixa do sindicato tenha saído dinheiro X ou Z a benefício deste ou daquele. Bom, é o seguinte, o que nós vamos querer dessa auditoria, eu acho que não é para prejudicar ninguém, não. Acho que é para vir à tona realmente o que aconteceu dentro do sindicato. E aconteceu muita coisa errada sim. A raiva que esse pessoal tem de mim é porque eles não conseguem mudar os documentos que estão nos cartórios, que está lá na caixa. Porque falar é muito fácil, mudar o que está escrito para registrar, não consegue. É por isso a raiva dessa turma. E que tem coisa errada também. Então tome muito cuidado nessa prestação de conta. Mas não caia no erro dessa nova diretoria, porque é de vocês que devem partir a convocação, para fazer esse jogo sujo que o Jonas fez aqui. E que o senhor Antônio Neto tinha fazendo durante muito tempo e dizer, o senhor Paraná era Conselho Fiscal 2007, era e fui com muito orgulho. Não prestamos conta de 2008, porque da sacanagem, a gestão de 2008, 2009, não convocou o Conselho Fiscal. Porque se tivesse sido convocado, teríamos ido lá prestar conta sim. Agora é diferente, é falar muito com os cotovelos e não se provar nada. O processo que foi aberto, essa gestão vai ter a incumbência de pagar. Porque até recurso superior já foram danados. Diferente daquela auditoria que foi feita, nada se provou. Essa auditoria vai sim, e o objetivo, já tive conversando com alguns companheiros, vai ter que ser feita, financeira e patrimonial. Vai ter que se comprovar os documentos dos patrimônios que o sindicato tem, se realmente eles existem. E já digo de antemão, vou bater aqui de novo, nos 10 terrenos daquela maldita chácara, vai ter que estar em nome do sindicato. Porque até o documento, o contrato de financiamento da Caixa Econômica Federal, que menciona simplesmente 2 terrenos com 256.500, foi omitido da contabilidade, gente. Porque se tivesse enviado para a contabilidade esse documento, o contador jamais colocaria lá que entrou 250 mil e que era referente a toda a chácara. Também tenho certeza, cara, que você inocentemente foi usada, foi enganada junto com o Zé Carlos, mas os companheiros, maioria da diretoria, maioria. Porque senão não teria publicado aquela matéria dizendo que a chácara tinha sido vendida por 250 mil. Tenho certeza que você nunca teve ciência daquele documento
Porque você, como jornalista, você jamais vai colocar o seu registro a perigo. Então, gente, essa auditoria ela tem que saber sim o patrimônio da entidade e o financeiro. Porque a entidade está com prejuízo para mais de R$500 milhão. Só naquela chácara. E para concluir, que seja uma auditoria, sim, com 2 da base, 3 da direção, principalmente, que as 2 gestões anteriores coloquem 2 pessoas, para vocês não serem acusados de fazer uma auditoria unilateralmente, como fizeram na sacanagem lá em 2000. É isso. Pode ter sido tudo legal, Paraná. Aí é que a gente não tendo acesso aos documentos, e mesmo que tenha, pode ter sido tudo legal. O que impede legalmente de comprar um terreno teu por 300 mil e depois vender para você de novo por 10? Se não existe nenhuma demarcação jurídica que eu tenho que aprovar essa compra ou não, ela é só moral. Nosso estatuto não prevê que a aquisição de patrimônio tem que ser aprovada em Assembleia. Moralmente é óbvio que tem que ser. Não uma Assembleia como aquela que roda pela internet, que eu não sei quem postou, lá no HC, onde o sujeito, aquele que em todas as Assembleias ferrado, que era o grande administrador da categoria, que tirou o cofre, o caixa da gestão do, sei lá que ano, do menos 30 e elevou para 3 milhões, e a gente tem 70 mil para construir essa greve, e podem ficar tranquilos que não vai faltar dinheiro. Esse grande administrador da categoria fez aquela assembleia, daí sim a gente pode usar a palavra maldita, de 30 segundos, onde colocou meia dúzia de capaz ali, mas algumas pessoas participaram da assembleia para combater isso, mas não tiveram força, fez uma pergunta, abrindo a assembleia, sobre a compra da chácara, tem alguma coisa contra? Não? Finalizaram a assembleia. Disso a gente tem que se envergonhar. Disso a gente tem que se envergonhar. Então vamos construir sim essa auditoria. Eu acho que o melhor caminho é aprovar na Assembleia uma comissão que acompanhe. Paraná falando meio a impressão que seria uma comissão que realizaria a auditoria. Mas eu tenho essa impressão, não é isso. Vai acompanhar da maneira mais transparente possível e daí a cada desdobramento que a instância competente seja acionada, se for a justiça, se for o xadrez, se for o secretário. Com relação à auditoria, a gente quer que ela seja feita o quanto antes. Que tem que resolver esses problemas financeiros o quanto antes. O custo de uma auditoria não é barato. O Fernando colocou com muita clareza. É uma coisa cara, é uma coisa que vai encher o saco depois, que o cara vai se pegar em extrato de banco. E até, não quero falar de quem não está aqui, do Jonas, mas vocês se lembram como é que é? Do armário do Eduardo Requião, que guardava não sei quantos milhares de dólares. Eu seria um idiota se eu pegasse dinheiro por baixo do pano e pusesse na minha conta bancária. Né? Eu acho que o Wilson e o Meres não fizeram isso, não puseram na conta deles. Se fizeram. Não estou dizendo que fizeram. Se fizeram. Né? Então, minha gente, né? Vamos colocar os pingos nos is aí. Né? O bandido bobo é o bandido que põe na conta corrente. Né? Não quero levar cigarro lá para o Jonas porque ele foi um bandido bobo. Então, minha gente, politicamente vocês têm que resolver aqui. Sabe, eu acho que vocês politicamente têm que soltar um documento mostrando em que pé fica a situação financeira do sindicato. E vocês têm que ser rápidos e ágeis, porque essa auditoria tem que vir logo. Eu acho interessante essa ideia dessa comissão acompanhadora. Né? Eu acho que até o Paraná todo falou, põe na comissão acompanhadora até o pessoal da antiga diretoria, para não dizer que a auditoria tem que ter autonomia para fazer. Se eu estou acompanhando, eu não posso interferir nos dados. Agora eu posso saber o que está sendo feito lá. Beleza? Ponha lá quem estava na antiga diretoria, mas faça um bloco. Promessa de campanha, uma das promessas mais importantes, porque mexe no patrimônio da entidade, tem que ser feito logo. As coisas que nós fizemos nos 4 anos estão documentadas para qualquer auditoria, para qualquer coisa que seja. Não,
as pessoas assim, eu nunca me defendi, porque quando eu tentava me defender, estão usando o dinheiro do sindicato, então não sei o que lá. E no Ministério Público nós anexamos todos os documentos solicitados ao Ministério Público, todos os documentos solicitados em qualquer lugar. Fomos abonados pelo Ministério Público, a pessoa foi para outro lugar, fomos abonados em outros lugares também, mas as pessoas têm que entender que só vai acontecer das pessoas pararem de falar, de dizer, quando tiver uma auditoria e comprove tudo isso exemplarmente. Gostaria de, como sugestão, e que não custa mais caro ou não, que seja dos últimos 6 anos ou dos últimos 5 anos, para ver como foi pego. Lá, como foi pego. Dos últimos 5 anos, pelo menos. Na greve, nós pegamos o fundo de greve com tudo e gostaria que fosse os últimos 5 anos. Esta é a minha proposta e sou favorável à auditoria patrimonial e financeira. A primeira pergunta que veio na cabeça quando a Rufina fez a introdução aqui, eu não sei até que ponto vocês olharam, né, as contas do sindicato, assim, já superficialmente pelo menos, até que ponto dá para perceber que é má administração, né, incompetência da gestão em administrar os recursos, ou é má versação mesmo, má fé, interesse pessoal. Assim, eu acho que essa é uma das questões que vai vir à tona junto com essa auditoria. Esse é um dos papéis dessa auditoria. Eu acho que assim, não dá para desvincular essa auditoria de um processo de politização da categoria. Eu estou tomando a fala do Luiz Fernando aqui. Esse processo tem que ser para educar a categoria, para mostrar para a categoria que ela não pode estar alheia das coisas que acontecem dentro do sindicato, que ela não pode estar lá sentada, né, atrás da sua mesa, atrás do seu computador, esperando que o sindicato venha e faça alguma coisa por si. A gente tem que mostrar que a categoria tem que estar aqui, tem que estar na Assembleia, tem que estar presente, tem que estar vivendo o sindicato dia a dia. Se a categoria estiver toda aqui em peso, esse tipo de coisa não acontece. Eu queria propor que a gente aprove na próxima Assembleia a comissão de acompanhamento da auditoria, seja composta por 2 membros indicados pelo Sinditeste, 3 eleitos pela base, 3 eleitos em Assembleia. Só não deixar escapar aí, teria que ter pessoas para a gestão do interesse, acompanhar também, para não alegarem que vocês foram unilaterais. Outra coisa é a aprovação aqui hoje da convocação do Conselho Fiscal 2010-2011 para fazer prestação de conta. Mas está claro, bem novo, né? Fizeram 2 anos, eu acho que aprovar aqui aprovou. Foi de interesse particular de pessoas que queriam se fugir da responsabilidade. Nós temos o seguinte: existe um parecer da assessoria anterior, nós temos uma nova assessoria, e nós vamos consultar essa assessoria e nós vamos fazer a convocação. Dentro das sugestões aí feitas das pessoas, dos conselhos, enfim. Sobre a questão de ter uma pessoa da gestão anterior na comissão, bom, primeiro, talvez seja qualquer pessoa, eu sou da gestão anterior e mesmo, assim como 7 outras pessoas, como 6 outras pessoas dessa gestão, nós, enfim, fizemos um documento de saída dessa gestão de maneira política, não os cargos, enfim. Convocar o Conselho Fiscal de gestão passada para a prestação de contas, uma coisa não elimina a outra. A direção do sindicato tem o direito de convocar o Conselho Fiscal para vir prestar contas, e o Conselho Fiscal da gestão anterior, se quiser, tem o direito de entrar com o parecer dizendo que não vai prestar por causa disso. Ponto. Cada um no seu direito, mas agora o direito externado por essa Assembleia de que se convoque o Conselho Fiscal para prestar contas. A prestação de contas de 2010 foi feita. Nós temos o máximo e aí, com esses encaminhamentos aqui, nós estamos tendo um entendimento que eles estão aprovados por consenso pela Assembleia, né? Enfim, é isso aí. Então, declaramos encerrado. Não, coloca em votação, quanto você não colocou ainda? Você não colocou aí a votação, a aprovação da Não, o encaminhamento sobre o ponto de auditoria. Quem foi contrário? Alguém é contrário? Tem que colocar. Não, só fala. Contrários ao encaminhamento sobre a questão. Porque senão vão alegar que não foi colocado em votação. Há contrários em torno do encaminhamento global da ponto de auditoria.
Então a gente aprovado por consenso.